Bom, estamos aqui de novo com o Anderson, né, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, né? Então eu queria introduzir um outro assunto aqui, Anderson, que eu acho que você tem aí, né, condições de falar um pouquinho para a gente, sobre essa questão do estatismo, que a gente falou um pouco no bloco anterior, né? Mas para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, né? Entender um pouco mais, né? Porque a gente falou no bloco anterior sobre o setor privado, né? Que é um setor produtivo, é um setor que busca, né, a eficiência produtiva, ou seja, reduzir custo, né, trabalhar com um produto cada vez melhor, né? E por outro lado a gente tem um setor estatal que no Brasil, né, dados recentes aí, o Brasil era considerado o país com a maior quantidade de empresas estatais, mais de 400 empresas estatais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, para depois a gente complementar esse assunto e falar as implicações, principalmente, que esse setor estatal muito grande traz para a economia como um todo e também para a vida das pessoas, né, comuns aí, em consequência disso. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Sim. Eu começo a falar sobre estatais com uma frase bem interessante que é contida nesse livro Guia Politicamente Correto da Economia, que é o seguinte: estatal e autossuficiência está atrelada, ambas estão atreladas. E aí o livro fala uma coisa bem interessante: autossuficiência é coisa de pobre. E aí como que eu posso exemplificar isso? Para a gente falar um pouco de estatal. Imagine o seguinte: você está na sua casa, no fim de semana, você decide fazer uma refeição. Você fala, não, vou fazer uma pizza. Quando você decide fazer essa pizza na sua própria casa, uma pizza bem completa, da melhor que tem, igual na pizzaria, você vai ter que ir no supermercado, comprar todos os ingredientes. Para isso, às vezes você vai precisar comprar mais ingrediente do que você realmente precisa, vai gastar tempo, vai, às vezes, dar uma queimada na pizza, fazer alguma coisa errada, e vai fazer aquela pizza. Ela não vai sair que nem a da pizzaria, mas certamente você vai gastar mais do que se você fosse na pizzaria e pedisse essa pizza. Algumas estatais, ou a maioria delas, por que não dizer, elas são basicamente esse exemplo. É o seguinte: é o país querendo ser autossuficiente em um determinado setor onde ele não possui tecnologia e recursos suficientes, e aí ele quer ser autossuficiente. Não, vamos produzir petróleo. Vamos lá, vamos tirar o petróleo, vamos refinar e vamos vender para o povo, vamos vender para o consumidor. E aí você faz isso, a ponto de que se você importasse ou você abrisse o mercado, você teria muito melhor qualidade no combustível vendido, no serviço prestado e nos preços, do que você tentar fazer tudo isso, deixar tudo na mão de uma estatal. As estatais, durante muitos anos e governos, elas foram utilizadas como cabide de emprego. Então, você coloca o presidente de uma determinada estatal Você coloca o presidente de uma determinada estatal por indicação. Então, não, fulano é meu amigo, vamos lá, vamos colocar ele como presidente de tal empresa. Você coloca pessoas em cargos chaves justamente não para contribuir para o crescimento delas, mas simplesmente para poder favorecer as pessoas. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você tem uma empresa privada e essa empresa privada ela dá prejuízo, você vai lá e troca o CEO da empresa, troca a diretoria da empresa, troca quem for necessário trocar, mas você faz a empresa dar lucro. Na iniciativa privada se visa o lucro, entendeu? E o lucro é o que o empresário empreendedor ele busca. Então ele não vai permitir que determinadas falhas aconteçam na sua empresa se ele pode corrigir. Nas estatais, não. Nas estatais, como quem acaba pagando as contas é a população, você vai ver desvio de verba, você vai ver serviços ineficientes, serviços superfaturados, porque, afinal de contas, vamos usar o exemplo da Petrobras. Se a Petrobras dá lucro, eu não ganho nada. Mas se ela dá prejuízo, eu pago a conta. Então a mentalidade é o seguinte: está dando prejuízo, tanto faz, porque eles não estão pagando a conta. Quem está pagando a conta, na verdade, é a população, é o consumidor. Então eu vejo nas estatais algo que simplesmente é desnecessário.
nosso governador Romeu Zema, ele falou uma coisa interessante esses dias, em um comunicado que ele deu, que é o seguinte: o Estado ele tem que se preocupar em prestar serviços de segurança pública, saúde, educação. Quando você quer que o Estado faça mais do que isso e começa a se meter em coisas que é para iniciativa privada, você vai ver que o Estado vai acabar tomando o lugar da iniciativa privada e prestando serviços ineficientes. E o que a gente mais consegue ver no Brasil são serviços ineficientes. A gente tem, por exemplo, 2 grandes bancos estatais. E esses grandes bancos, eles têm um lucro absurdo. Entendeu? E esse lucro, ele incide no quê? No cheque especial, na cobrança de juros dos empréstimos, e em tudo isso. Então, o segredo, realmente, tanto para a instituição financeira, quanto empresa de refino de petróleo, todas essas estatais, você está vendo que está dando prejuízo, você abre o mercado. Quando você abre o mercado, você estimula a concorrência. Estimulando a concorrência, você vai ter serviços de maior qualidade e por um preço menor. Eu costumo usar muito o exemplo da Amazon, por exemplo. A Amazon ela tem serviços de qualidade, entrega rápida, a ponto de que se eu peço um livro, por exemplo, na Amazon, dentro de 3, 4 dias ele está na minha casa. Se o mesmo serviço é prestado pelo Correios, às vezes demora 1, 2 semanas para chegar. Então, assim, isso uma empresa que presta serviço aqui faz isso. Imagina se a gente tivesse um leque muito maior e pudéssemos escolher quais empresas a gente utilizar ou não. Então, isso que você falou também é um negócio que é bastante interessante, né? O mercado livre, né? Um mercado onde o liberalismo ele esteja presente, né? Um país onde o liberalismo esteja presente, ele é um ambiente onde o consumidor final é que sai ganhando, né? O consumidor final ele tem a última palavra. Então, o consumidor final está sempre buscando melhor preço, né? Um preço mais acessível e qualidade no produto. A concorrência, como você bem mencionou aí, ela vai forçar então a empresa a sair da sua zona de conforto, né? A melhorar o seu produto se quiser vender, a baixar preço. Para isso ela antes precisa baixar custo. E para baixar custo ela precisa buscar eficiência produtiva, né? E aí também entra um outro aspecto bastante interessante que você comentou, que é aquele pensamento, mito, né? Que as pessoas acham que um país ele tem condição de fazer tudo, né? Na verdade, assim, pode até fazer, mas existe um grande economista, David Ricardo, né, que criou a teoria das vantagens comparativas, e nessa teoria ele mostra de uma forma muito muito clara, que se cada país, ou se cada empresa, ou se cada profissional no nível micro, né, se especializar numa área, né, num determinado tipo de trabalho, no fornecimento de um determinado serviço, ao se especializar ele vai conseguir fazer melhor, mais rápido e, portanto, mais barato e com mais qualidade, né? E para o consumidor final, se o produto ele é melhor e mais barato, né, ele consegue sobrar salário no final do mês, né, consegue economizar dinheiro no final do mês. Esse dinheiro que foi economizado pode ser investido, né, em melhorias na sua casa, pode ser investido no consumo de mais produtos, e ao consumir mais produtos, ele estimula a produção de novos produtos, né, gerando, portanto, novos empregos, e aí acontece o milagre, né, do ciclo virtuoso da economia, que é quando o país inteiro começa a se enriquecer, a prosperidade começa a se espalhar, a qualidade de vida começa a melhorar, tudo isso sem a necessidade da intervenção do Estado. Então, esse ponto de vista aí, né, da economia liberal, da economia sem, né, o Estado ser o protagonista das ações principais da economia, infelizmente é algo que o Brasil ainda não experimentou, né? A gente espera que isso aconteça em algum dia, de preferência o mais rápido possível, né? Aí sim os brasileiros vão ter a oportunidade de experimentar o que seria o mundo, né, de um país liberal, e não um país de economia keynesiana, né, onde o governo toma conta de tudo, que é o que a gente tem visto aí há 20, 30, 40 anos, né, até mais, né, e aí tudo isso faz com que nós não consigamos sair, né, dessa armadilha do baixo crescimento. O Brasil é um país muito rico, que cresce menos até de que país desenvolvido que
né, se é desenvolvido, já cresceu o que tinha que crescer. Então, agradeço o Anderson aí pela sua participação, né, com certeza teremos outras oportunidades aí de conversar, né, e espero aí que outras pessoas jovens como você se inspirem aí no seu exemplo, né, para poder gostar, aprender um pouco mais de economia, ainda que não estude economia, né? Você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um profissional de qualquer área, né? Mas o conhecimento de economia faz diferença aí na tomada de decisão, no entendimento de como o país funciona, de como a política influencia a economia, e isso é muito importante. Então, deixo aí esses minutos finais aí para você fazer o nosso fechamento aí desse nosso vídeo. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, professor. Agradeço novamente o convite. Para mim, realmente é uma honra muito grande estar aprendendo com o senhor, com pessoas como o senhor, como o professor Juliano, que são realmente pensadores liberais que a gente tem próximos aí do nosso círculo de amizade. E é como o senhor disse, que mais pessoas possam ter um interesse pela ciência econômica, porque isso daí está atrelado ao nosso dia a dia. A partir do momento que a gente começa a ter esse interesse, a gente começa a ver o que realmente são medidas que vão fazer o nosso país crescer, realmente crescer com saúde, e o que são medidas populistas que vão nos dar uma falsa sensação de crescimento, mas que logo depois é um buraco, um poço sem fundo. Exatamente. Muito obrigado. Antes, a gente vai deixar aqui nesse vídeo, né, alguns links aí de sites e de canais, né, que tratam desse assunto, né, por exemplo, o Instituto Mises, por exemplo, o Instituto Milênio e outros, né, e para quem está nos assistindo, se puder curtir, né, esse vídeo, se puder se inscrever no canal, a gente agradece muito, a gente vai tentar trazer, né, mais pessoas aqui para poder falar sobre esse assunto tão apaixonante que é a economia. Obrigado.